E para continuar, a gente hoje vai ter uma palestra, né, que vai ser sobre dados estatísticos em projetos de modelagem matemática, com o professor Leandro do Nascimento Diniz, que é o professor da UFRB, de Amargosa. Mas, antes de convidá-lo, eu vou saudar que a professora Eliana chegou um pouquinho atrasada, mas ela é a coordenadora da SBEM, mas saudar a professora Eliana, né, como coordenadora. Todos esses projetos, eles fazem parte também dessa estruturação do núcleo da SBEM Bahia, e a gente sauda a professora Eliana. E agora, a gente convida o professor Leandro do Nascimento Diniz para poder proferir a palestra. Obrigada. Bom dia. Eu quero inicialmente agradecer a vocês pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Eu não sou egresso da casa, mas eu me sinto um pouco egresso, porque a maioria não sabe, mas eu trabalhei aqui por pouco tempo, verdade, foi só 3 meses, né? Eu até brinquei, tem uma até comentou que a professora Érica, digo Érica quando eu estava aqui, ela estava afastada. Então, eu já tenho um tempinho, né, Helena? Já tenho 9 anos que eu estive aqui com o professor, esse período pequeno. Mas, gente, é um prazer estar aqui dialogando com vocês. E até comentei também com a colega aqui que a gente faz parte de um grupo de professores que ensinam estatística no país inteiro, no Zap. E aí eu comentei, eu vou dar uma palestra amanhã na Unesp de Lagoinhas e tal. E como teve o EBEM aqui, né, e a gente tem vários palestrantes de fora, uma professora, a Cileda, que é da PUC São Paulo, eu vou falar, vou pedir licença, mas eu vou dizer exato, eu queria ter botado no slide, mas vacilei, esqueci, poderia ter colocado. Eu queria ler para vocês exatamente como foi que Cileda, como foi que ela escreveu, para vocês verem a moral que vocês estão. Olha, ela escreveu assim: eles são super interessados, conheço o pessoal, parabéns. Muitos me escreveram pedindo dicas, materiais de leitura, etc. Então vocês são destaque já. Vocês são destaque. Vocês merecem calma. E esse pessoal que ela fala são vocês aqui, são vocês, estudantes da licenciatura, né? Que eu estou vendo algumas carinhas aqui que eu conversei bastante durante a EBEM. Teve uma outra também que eu lembro que eu conversei, enfim. Então, gente, eu me sinto em casa, né? Então, já sou da casa. Minha esposa é de Alagoinhas também, né? Então, eu estava na casa da minha sogra, pra vocês terem ideia. Foi aluna daqui, né? Fez licenciatura em matemática aqui. Então, não vou comentar que alguns aqui foram até professor eterno, né? Mas aí eu vou estar entregando a idade. Então, eu me sinto em casa. De vez em quando eu estou aqui em Lagoinhas, né? Desde o mês eu estive aqui, né? Agora o mês que vem está de novo. Então, eu estou sempre por aqui. Então, Lagoinhas é como se fosse uma segunda casa para mim, assim, né? Então, eu me sinto obrigado pelo convite. E fiquei mais contente ainda quando o Dani me falou que o tema foi escolhido por vocês, né? Então, não foi aquela coisa, vamos cuidar Leandro, porque eu conheço Leandro e tal. Não. Escolha o tema. Tá. Tem um professor que trabalha com isso aqui na Bahia, que é Leandro. Então, que bom que vocês... Ou seja, é mais fácil você falar para quem quer ouvir, né? Já parte de um interesse de vocês. Ao contrário de uma pessoa, de qualquer tema que eu poderia trazer aqui, né? Mas, gente, o tema estatística é um tema que... ele é muito presente e muito atual, obrigado. Ele é muito presente e muito atual. E quando a gente fala de eleição, aí é que ele está presente mesmo, né? Nesse grupo do Zap que eu falei para vocês, teve uma série de discussões lá sobre o processo. Uma série. Você não pediu falar sobre isso, né? Mas existe a possibilidade de manipulação de dados. Existe. Intencional ou não. Não vou entrar muito a fundo porque eu não sou estatístico. Então, eu não vou conseguir falar muita coisa sobre essa questão de manipular informações, manipular dados. São questões mais assim, gerais e tal. Mas existe. Enfim. Eu trouxe para presentear vocês um livro do Infoco. O Infoco é o núcleo da Bahia, vocês têm um núcleo aqui, né? Eu trouxe, e aí o Dani falou que estava falando de presença.
E alguém desse daqui. E aí alguém vai ser contemplado. Tá? O Infoco é um grupo que começou numa especialização e depois da especialização a gente montou um grupo, né? Tem pessoas até aqui da cidade, inclusive, mas todo fica focado lá em Salvador. E a gente está completando 15 anos agora em novembro. E o Infoco vai lançar um novo livro com sequências didáticas do grupo. Tem uma pequena introdução à sequência didática do possibilidade do professor. Vai ser lançado dia 24 de novembro, se não estou enganado, lá em Salvador. Esse livro. E aí, esse aqui é o primeiro que eu estou trazendo para presentear vocês. Bom, vocês me convidaram para falar sobre estatística e modelagem. E a minha pesquisa de doutorado é sobre isso. Foi sobre isso. Eu vou contar um pouco para vocês da minha experiência de doutorado. E depois, desse processo, a gente formou um grupo de estudos e pesquisas com alguns alunos da licenciatura em matemática. E surgiram outros TCCs depois, baseados nessa pesquisa. Eu já trabalho com modelagem já há algum tempo. E também tenho interesse em tecnologias, e também tenho interesse em feiras. Então, eu tenho uma série de coisas que eu movimento. Aliás, a feira é uma paixão. Assim. Eu sou apaixonado pelas feiras de matemática. Tive numa, né, com vocês aqui, que também já convidou, e foi bem legal agora. Bom, então, como eu não sei se vocês já ouviram falar sobre modelagem, se vocês sabem o que é modelagem, a modelagem, quando eu falo modelagem, eu entendo que é modelagem matemática. E aí eu vou criar uma delimitação bem clara aqui para dizer que modelagem é essa que eu estou tratando. Porque existe uma modelagem matemática da matemática aplicada, que é uma modelagem que não tem nada a ver com sala de aula. Por exemplo, a previsão do tempo é um modelo matemático. Claro que não envolve só a matemática. Envolve questões ligadas à geografia, a clima, relevo, vegetação, etc. Então, esse é um exemplo de modelagem, que não tem nada a ver com sala de aula. Então, são pesquisadores com uma visão interdisciplinar. No início, eram pessoas com diferentes formações, se juntavam. Depois de um tempo, essas pessoas começaram a se juntar em formações interdisciplinares. Por exemplo, tem um mestrado em biomatemática na Unicamp, mestrado e doutorado. Então, juntou a biologia com a matemática, formou uma área nova. E existem outras áreas dentro dessa perspectiva, como por exemplo a biomatemática, a bioestatística e outras. Tá? Física, matemática. Então, são áreas que você articula. E para que serve isso? Para fazer previsões, como a previsão do tempo, ou quando o momento do defeso, que é quando você não pode pescar um peixe, um camarão e tal. Então você faz um modelo. Acontece um vazamento de óleo, de petróleo num determinado local, né? Numa praia, no mar e tal. Então você consegue fazer um modelo matemático que tem a ver com o deslocamento dessa mancha, né? Então são modelos, e aí você consegue prever e aí colocar uma barreira e ver como proteger ou tentar minimizar o impacto. Então tem uma série de exemplos, crescimento de animais, crescimento de peixes, etc. Então, essas são áreas de pesquisa que não têm uma relação direta com a sala de aula. Então, uma pessoa, um pesquisador, com um grupo, às vezes ele só, tal. Não é essa matemática, modelagem que eu vou falar para vocês. Tá? Já falei um pouquinho aqui. Tem muito a ver com equações diferenciais, por exemplo. É uma palavra, um conteúdo bem chato relacionado a isso. Mas tem outros. Outros que até que as pessoas não ouvem falar, né, comum, como teoria dos grafos, por exemplo. Tá? Então, que já vem caminhando até para ser utilizado em educação básica. Mas no Brasil isso ainda não chegou. Mas nos Estados Unidos e uma parte da Europa já. Como Portugal, por exemplo. Bom, então, que modelagem eu estou falando? Então, gente, quando a gente fala a relação da matemática com a realidade dentro de um contexto educacional, é essa modelagem que eu vou falar. E aí, como as pessoas foram tendo diferentes formas de se relacionar com isso, de traduzir isso, de compreender isso, começaram a aparecer diferentes definições ou concepções. Tá? O Brasil tem uma posição, de um modo geral, pode ser entendida como uma utilização da matemática para resolver problemas reais. Então, aqui, os problemas deixados também bem demarcado, aquela atividade que a gente chama de problema, no livro de dados, que é fictício, isso não é modelagem. Tá? Seu João subiu na escada, tal, forma um triângulo, retângulo, e aí trabalhar com seno e cosseno. Isso não é modelagem. Isso é contextualização. Tá? Então, não podemos ter também uma confusão também com relação a isso.
Então, veja, eu tenho um problema real, então eu tenho que ter dados reais, eu tenho que ter informação reais, e desses dados eu tenho que fazer algo. E isso envolve a matemática. Mas envolve também, como é real, coisas que não são matemática. Ou seja, já tem uma tensão aí, porque a gente não está acostumado, professor de matemática, a trabalhar com coisas que não são matemática. Né? A não ser essas coisas fictícias, que são feitas para ensinar uma matemática que a gente quer ensinar. Como, por exemplo, um teorema de Pitágoras, ou algo que envolve seno, cosseno, tangente, etc. Tá? Então, isso já é um desafio para a gente. Ou seja, a gente tem que se colocar com a possibilidade de aprender coisas novas com a modelagem. Bom, a concepção que eu adoto é do professor Júlio Barbosa, que é um professor da UFBA. Existem outras concepções, então tem concepções que eu quero ensinar um conteúdo tal. Como é que eu faço isso no modelagem? Tem que fazer. Né? E outras concepções. Tá? Então tem concepções que estão mais próximas, talvez, daquilo que vocês conheçam, como matemática, aqueles que vocês conheçam, o que o professor de matemática faz também na sala de aula. Mas a concepção que eu adoto tem um viés um pouco diferente disso. Por quê? Porque a modelagem é uma atividade de natureza aberta. E aqui seja entendido que, que o problema é entendido como que não tem uma resposta única. Eu posso passar essa mesma atividade para um grupo de alunos e para um outro grupo, e para outro grupo, e ter respostas diferentes. Tanto envolvendo a opinião deles sobre o tema, quanto também envolvendo a matemática que vai estar envolvida. Ou seja, a gente pode ter diferentes interpretações. Isso vai acontecer sempre? Não. Vão ter momentos que a matemática envolvida vai todo mundo vai estar mais parecido, ou igual. Mas a gente pode ter diferentes interpretações para isso. E a gente, como professor de matemática, não está acostumado também a trabalhar com coisas que são abertas. A gente geralmente resolve a equação. A resposta todo mundo é igual. Né? Calcular é a mesma área daquela figura plana, é igual para todo mundo. Então não tem uma possibilidade, geralmente, de trabalhar com coisas que têm respostas diferentes, né? Já que a entidade tem essa natureza. Sendo um ambiente de aprendizagem. O que é isso? São as condições que o professor coloca para os alunos aprenderem. Tanto a aula tradicional, como qualquer outra coisa que seja diferente disso, é um ambiente de aprendizagem. No qual os alunos são convidados. Então, há um convite. Eles podem aceitar ou não, como qualquer outra atividade. No qual são convidados a indagar ou investigar. Então tem a indagação, tem a pergunta, tem um problema, tem um objetivo. Por meio da matemática. Situações com referência na realidade. Então, a referência na realidade eu já demarquei para vocês. O que é? Então, tem situações fictícias, tem situações que são puramente matemáticas. E tem situações que são reais. E ali tem algo diferente. A matemática é meio, não é fim. E a gente está acostumado a trabalhar sempre matemática como fim. Né? Então, por exemplo, mas aí eu estou na atividade de modelagem, daí eu tenho um modelo. Acabou aí? Não. Em nenhum contexto acaba na matemática. Nem na matemática aplicada, nem no contexto educacional. Por quê? Porque a gente tem que interpretar o modelo. Quando a gente fala modelo, geralmente modelo matemático, as pessoas pensam sempre em coisas muito complexas, como equações diferenciais, funções, etc. Não. Um modelo pode ser uma matemática bem simples, desde que ela me permita tirar uma conclusão sobre o que eu quero aprender mais. Ok? Então, qualquer representação matemática da realidade é um modelo matemático. Okay? Também há uma confusão com o pessoal que trabalha com laboratório, né? Daquele modelo do laboratório de matemática, para o modelo da modelagem. Também está uma confusão. Aquele modelo que geralmente é concreto, né? O sólido, 3D e tal, pode ser uma representação matemática da realidade, dependendo do contexto que a gente estiver estudando. A gente vai apresentar para vocês alguns exemplos dentro dessa perspectiva. Bom, o Barbosa também coloca que existem casos, ou seja, são possibilidades de você trabalhar a modelagem em sala de aula. O primeiro desses casos, esse caso 1, o professor elabora uma situação problema, ou seja, o professor leva os dados, leva as questões, leva a atividade pronta, como geralmente a gente vê nos exercícios, atividades do tipo, ele simplifica e coleta os dados. E cabe aos alunos, com o papel do professor, a resolução dessas atividades.
Isso, eu não vim para falar sobre isso, mas se vocês quiserem, eu posso apresentar um exemplo. Eu vim falar sobre o caso dos projetos. Os casos 2 e 3 eles são muito parecidos. O caso 2, o professor elabora o problema. E cabe aos alunos, com o professor, outra parte, todos os outros elementos. E no caso 3, que é conhecido na literatura como os projetos de modelagem, aí tudo é compartilhado. Aí você pode perguntar, meu professor, e como é que fica a questão da escolha do tema? Essa é uma outra tensão. Por quê? Porque se eu tiver o interesse de ensinar uma matemática, então o tema tem que ser adequado a isso. Então eu não posso escolher um determinado tema que eu não consiga ver uma relação com a matemática que eu quero ensinar. Então se eu tiver dentro dessa concepção, eu tenho que escolher o tema. Porque se eu deixar o tema livre, corre o risco de eu não conseguir associar com aquela matemática que eu quero ensinar. Por outro lado, eu posso, que aí o Jolê defende, eu posso, e eu também defendo isso, eu posso negociar essa escolha do tema. Como assim? Bom, eu posso, o caso mais extremo, que é o mais difícil, na minha opinião, tema livre. E aí cria um problema no professor. Por quê? Porque pode ter temas muito diferentes na sala. E aí para você gerenciar isso, dá um trabalho. Né? Ou você pode tentar negociar com a turma um tema comum, que aí pode ter várias formas de negociar isso, né? E cada grupo escolhe um subtema relacionado àquele tema. Bom, mas e a matemática? Aí depende do seu objetivo, depende da sua concepção. Né? A concepção do Barbosa é a gente ter uma compreensão maior e melhor da realidade, usar a matemática para isso. Mas e o conteúdo que eu quero ensinar? Você tem outras estratégias para fazer isso. Então, as pessoas também confundem assim, como é que essa é uma discussão difícil de ser feita e tal. Como é que a modelagem entra no currículo escolar, no currículo da universidade? Né? Porque a gente é preso e muitas vezes a gente associa o currículo a uma lista de conteúdos. O currículo é muito mais do que isso. Né? Por quê? Porque todo tipo de atividade, todo tipo de experiência, direto ou indiretamente, pensado ou não pensado na sala de aula, faz parte do currículo. Né? Na sala ou fora, não só na sala. Eu posso pensar comigo dentro dessa perspectiva. Por exemplo, a BNCC não foi pensada dessa lei. Foi pensada muito em lista de conteúdo. Então, a pessoa fala, não, mas está um conteúdo de verdade. Gente, mas isso aí é uma discussão pequena dentro do que é o currículo. Não é menos importante, mas ela é pequena, porque o currículo não pode ser só lista de conteúdos. É muito mais do que isso. Né? Ou deveria ser muito mais do que isso. Né? Então, como é que a modelagem entra no currículo escolar? Isso é uma tensão. Porque eu tenho uma lista de conteúdos, eu sou cobrado, tem Enem, tem Prova Brasil, tem OBNet, tem um monte de prova, né? Que muitas vezes não prova nada, né? E a gente já viu, eu fui professor de escola pública por 8 anos, e eu ouvia de muitos colegas, assim, e eu mesmo dizia isso, inclusive, a gente sabe, que os professores, meus colegas aqui, vocês sabem disso, vocês são estudantes, sabem, já passaram por isso. Pô, aquele aluno ali é ótimo, fez todos os exercícios, tá? Quando chega na prova, você é 2. Né? Pra gente, porque a prova, gente, é uma fotografia. Quando vezes a gente vai tirar uma foto, essa foto daqui não tá legal, vamos bater outra. Antigamente não tinha essa posição, né? Era um problema, tinha que tirar, vamos bater mais uma para garantir e tal. Né? O povo às vezes fala isso, né? Vamos bater mais uma para garantir. Mas na verdade, porque a gente não via foto. Hoje a gente olha, apaga, tal, não tem problema. Mas é uma foto. Então, às vezes, a foto a gente não está num dia bom, o ângulo não ficou bom, tal, a luz, etc. Mas, ou seja, como é uma foto, e a gente não pode apagar essa foto, ela está lá, né? Então, a gente pode buscar outras formas de fazer essa representação da pessoa, né? Vamos pensando na associação com foto, né? Eu posso fazer vídeos, eu posso pedir para a pessoa descrever um pouco ela, enfim. Eu posso avaliar de outras formas. Como a gente já... Todo mundo concorda que muitas vezes a prova não mostra o quanto o aluno aprendeu, né? Só a prova, né? E olha, gente, que eu já fui professor que defendia só a prova. E meus colegas aqui da rede estadual, municipal, meus colegas, eu era um professor da escola pública que não concordava nem com nota qualitativa. Para mim, tinha que ser só prova, acabou. Comecei como professor na rede estadual, defendendo isso. Eu era dos contos.
era muito criticado por alguns colégios, enfim. Mas a gente pode mudar as percepções, né? A gente pode começar a rever as coisas, né? Eu fui fazendo esse movimento, eu tentei fazer esse movimento ao longo da minha carreira profissional. Bom, gente, os projetos de modelagem, como eu falei para vocês, né, é um tipo de atividade que é organizada a partir de um objetivo geral ou pergunta. Então escolhe-se um tema, um subtema como sugestão e vem um objetivo. Também é uma atenção, porque é difícil a gente tentar identificar a partir daquilo que os alunos têm interesse. Como é que eu escrevi isso em forma de pergunta? Quem está fazendo TCC sabe bem o que é isso. Ou já fez TCC, dissertações, teses, enfim. Sabe bem o que é isso. Não é uma coisa fácil de ter. Mas é uma questão de tipo aberta. Então é uma questão da realidade, não é uma questão de matemática. Não é uma questão de equação, álgebra, geometria, etc. É um problema. Entendi daquilo como uma situação que parte de algo. Parte da introdução ao conteúdo, parte da introdução de uma atividade. E já falei sobre isso na literatura. Bom, a gente pode tentar identificar alguns momentos, mas momentos soam um pouco receita de bolo, né? Sequência, faça assim, 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 não. A coisa não é linear. Se não é linear, pode ser cheio de idas e vindas. Então eu posso ter um momento, depois posso voltar, enfim. Mas a gente pode passar pela escolha do tema, do subtema, do objetivo geral, de modo inicial. Depois, vão na internet, vão na biblioteca, busca informações sobre isso e a gente refina, então faz essa pesquisa exploratória, que pode ser também entrevistando pessoas, enfim, e define se esse objetivo ou pergunta. E eu botei outro, mas pode ser isso também, tá? Resolve-se esse problema e aí a gente insere a matemática nesse cenário, tanto ali, mas pode ser antes também, e socializa os resultados. Geralmente a gente pensa em socialização de resultados numa apresentação de um seminário do grupo em sala de aula. Mas isso pode ser, gente, na feira de matemática. Porque é um projeto que encaixa, o projeto de modelagem vai encaixar exatamente com o projeto da feira de matemática. Por isso que a minha paixão da feira surgiu daí, dessa possibilidade. Isso mobiliza conhecimentos. Isso que fala os estudos mostram. Que são matemáticos, que a gente já falou aqui alguns tipos, tecnológicos, que são aqueles que você aplica matemática, e reflexivos. Esse último conhecimento não é muito popular entre os professores de matemática, nem estudantes. Porque matemática não envolve reflexão. Matemática envolve fazer, habilidade, né? É o saber fazer. Não envolve, de modo geral, reflexão. A gente não pensa sobre algumas coisas. A gente faz as coisas. E eu gosto sempre de dar esse exemplo quando eu falo sobre isso. Quando a gente pergunta para as pessoas o que é média aritmética, de um modo geral, o que as pessoas respondem? Uma fórmula. Né? Soma tudo dividido pela quantidade. As pessoas falam algo do tipo. Eu digo, gente, mas eu perguntei o que é. Se uma pessoa pergunta o que é porque a gente pressupõe que a pessoa não sabe o que é. E você dá uma fórmula, a pessoa continua sem saber o que é. É a mesma coisa que eu estou dando aula de estágio, no ensino médio, eu pergunto para os alunos, gente, o que é função? Aí vem aquela definição formal de função. E como o aluno não consegue entender isso, se você começar definindo isso, no aluno do ensino médio, aí todo mundo fala, não. E por que vocês começam? Né? Eu brinco com isso dizendo que é o famoso professor Chicó. Vocês conhecem o Chicó? Lembra do Chicó do Alta Compadecida? Não sei, só sei que é assim. E aí eu brinco também, tem a professora, isso é só brincadeira, né? A professora Gabriela. Vocês conhecem a professora Gabriela? Se tiver alguma dela aqui, se tiver alguma dela aqui me mata, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Vocês não vão ser Gabrielas, vão ser Chicós ou vão ser outra pessoa? A experiência de estudante de graduação é uma experiência interessante, e também de mestrado e doutorado. Todo mundo acaba sendo estudante, né? E você acaba olhando para os professores, para os professores, dizendo, esse professor é legal por causa disso, disso. Ou esse professor é péssimo, detesto, tudo que ele faz é ruim. Ou uma parte, ou outra parte ruim. E aí a gente acaba se espelhando desses professores. Né? São espelhos de muitas coisas, às vezes são uma bobagem, mas é espelho. Bobagem pra gente, né? É pra gente. Né? Então a gente é observado o tempo todo, vocês estudantes estão se formando. Eu sempre conto uma situação. Estava tendo um burburinho na sala de aula, eu sem saber o que estava acontecendo, sabia que tinha alguma coisa. E estava tendo aquele tipo, teve uma hora que eu falei, gente, o que está acontecendo? Vocês estão aí burburinho danado. Sabe qual era a besteira?
Eu soltei do ônibus, passei no local, comprei uma garrafinha de água, peguei o troco, botei no bolso e fui andando para a escola. Quando cheguei na escola, entrei na sala, o dinheiro estava aqui do lado de fora do bolso. O comentário era isso. Pra gente é uma bobagem, mas é para ilustrar para vocês como a gente é observado. E observado, né? Então, mas volta na reflexão, está falando da média. Então, a gente nem para pensar as coisas e vai repetindo. Então, média, o que é média aritmética? Não volta, não assim, mas quem não sabe o que é média, continua sem saber o que é. Mesma coisa, função. O que é função? Aquela coisa, aquela tamanho você gosta de x, tá? O que é isso? Continua não entendendo. Ensino superior, limite. Você chega na turma de cálculo, define limite. Quem entende o que é aquilo? Epsilon, delta, caos. Né? Chega em análise, a gente não entende aquilo. Muitas vezes não consegue entender aquilo. Imagina um cálculo. Então, as pessoas precisam entender que essas coisas não são tão triviais como a gente pensa que são, né? Como pra gente é, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, média. O que é média? Média é uma medida de tendência central. Então, ela está contando pra gente o que pode estar acontecendo no centro dos dados. Da mesma coisa, a mediana e a moda. Mas a gente nunca se depara, a gente geralmente pede o que é mediana, o que é moda, calcula a média. Qual é o valor da mediana, qual é o valor da moda, calcula a média. E só fica nisso aí. Aí, a pergunta que eu gosto de fazer é, sim, e qual das três melhor representa a tendência do que está acontecendo no centro? Aí o cara tem que parar para interpretar, e eles estão acostumados a fazer isso. De modo geral, as pessoas, em matemática, as pessoas não interpretam. Interpretar é uma palavra que não faz parte, de um modo geral, de aulas de matemática. No que faz parte é resolver, calcular, integrar, derivar, etc. Né? Então, o conhecimento reflexivo é o conhecimento sobre, é uma reflexão sobre algo. Então, é a gente parar e analisar que, será que tem interesses por trás disso? Ou, por um lado, ou esse modelo matemático que a gente encontrou, vamos levar ele para a realidade? Ele reflete de fato o que está acontecendo na realidade ou não? E aí tem uma tensão, porque a gente está acostumado a trabalhar com tudo arrumadinho, né? É um conjunto de pontos, liga reta. Mas aqui, os modelos matemáticos não são arrumados, não são primitivos. Nem na matemática aplicada, nem na educação, nem no contexto educacional. A gente trabalha com aproximações. A matemática se aproxima da realidade. A matemática ela se aproxima da realidade, ela tenta representar o que acontece lá. Mas dificilmente é o que está lá. É um conjunto de pontos, e quem já estudou física aqui, tem o tal dos metros quadrados, né? Se aproxima de todos, mas nunca é um. Pode até passar por cima de um ou outro e tal, mas não necessariamente vai passar por cima da maioria. Porque às vezes, no último ponto, que é o que vai me ajudar a fazer a previsão para o ano seguinte, para a década seguinte, etc., é o que está mais distante daquele modelo, daquela função, por exemplo. Então a gente tem que pegar o quê? Minimizar as distâncias, as diferenças do ponto que seria da função do ponto que está lá, para a gente fazer um ajuste de curva, que é um modelo matemático, que é uma função que melhor represente aquele conjunto de dados. Tá? Mas isso tudo, gente, a gente precisa levar para a realidade. A gente tem que olhar na realidade se aquilo tem sentido ou não. Ou seja, eu tenho que refletir como é que essa matemática está na realidade. Algumas vezes não reflete, e a gente tem que cortar. Isso que eu falei para vocês, que aqueles momentos eles tinham cheio de desvios. Isso tanto o matemático aplicado faz, quanto o educador com seus alunos devem fazer. Bom, falando um pouco da educação estatística. A educação estatística, gente, é o GT12 da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, esse grupo dos aptos de vocês é um grupo desse GT, né? Tem professores que trabalham com estatística, com seu ensino em várias universidades do país. Alguns são estatísticos mesmo, de formação inicial, mas começaram a se interessar por uma área e entendem que essa área entende-se como uma área de pesquisa que tem como objetivo estudar e compreender como as pessoas ensinam e aprendem estatística, o que envolve seus aspectos cognitivos e afetivos do processo de ensino-aprendizagem, a epistemologia, que é a construção dos conceitos estatísticos, o desenvolvimento de métodos e materiais de ensino visando o desenvolvimento do letramento. Letramento estatístico, que é uma das competências da estatística, que é você compreender o mundo. É uma leitura de mundo. E aí está envolvendo estatística, né? É um pouco freiriano isso também, né?
Mas é uma das competências que se diz, a pessoa aprende estatística se, primeiro, atingir o letramento. E a outra competência, as outras competências que envolvem a manipulação desses dados, dessas operações, dessas fórmulas, dessas coisas. E a outra é essa reflexão sobre, que é o pensamento estatístico. Tá? São essas três competências. Então, para atingir os objetivos de ensinar estatística, se eu conseguir atingir os objetivos das competências estatísticas, aí os alunos aprendem, tem mais chance, pelo menos, de aprender estatística. Ou seja, a estatística ela não é feita, como está na maioria das universidades, para aplicar fórmulas e resolver coisas. Né? Uma crítica que eu faço aos livros dá uma tabela, construa um gráfico de barra. A gente não deixou nenhum cara pensar que tipo de gráfico o cara pode fazer. Nem isso não deixou o cara pensar. Né? Enfim, então, na questão dos gráficos, especificamente, a gente tem duas ações centrais. Uma delas é a interpretação e a outra delas é a construção. E elas são de naturezas distintas. Ou podem ser de caráteres de naturezas distintas. Quando interpreta, a gente não constrói. Quando a gente constrói, há uma necessidade de interpretar. Claro que nos livros isso geralmente não acontece. Como eu falei para vocês, dá o tabela, tal, pede o gráfico. Tipo de gráfico, tal. Mas essa construção de gráficos, de alguma forma, você tem que atender a uma série de elementos. Tem que ter no gráfico. Por exemplo, título. Todo gráfico tem um título. Tem que tentar refletir o que está lá no gráfico. Tem que escolher uma escala. Tem que definir uma escala. Né? Tem que definir o que vai estar em cada par de eixo, por exemplo, se for um gráfico de barras ou de colunas. Tem que ver uma legenda. Então tem as suas particularidades, o tamanho da barra, etc., o tamanho da escala, então tem a particularidade de cada dos tipos específicos, né? O tamanho dos setores, enfim. Mas então essa parte é uma parte mais técnica da construção, que no livro didático geralmente é contemplado. Mas pedir para a pessoa construir o gráfico e ele tem que decidir qual tipo não é comum. E aí as pessoas não sabem para que serve cada tipo, porque você nunca se deparou com isso. De modo geral, você tem dificuldade de entender em que momento eu construo um gráfico de barras, ou de linhas, ou de colunas, ou de pizza. As pessoas geralmente têm dificuldade de entender isso. Então tem essa parte técnica, mas quando a pessoa se depara com o gráfico, seja ele em qualquer, e aí a gente tem diferentes cenários para isso, né? Pode ter um artigo científico, pode ter lá um gráfico, eu posso ter um gráfico na televisão, no telejornal, eu posso ter numa revista, assim, uma revista popular, do tipo Veja, Isto É e tal. Enfim, eu posso ter gráfico em vários cenários. E as pessoas, jornais impressos, né? E as pessoas fazem associações e formas de trabalhar com esses gráficos diferentes. Em cada contexto desse, ele pode ser usado de diferentes maneiras. Ou para ilustrar, ou para visualizar, ou para manipular a informação. Ou para tentar atender. Quando a gente fala manipular, eu vou tocar, mas se vocês quiserem, eu posso falar depois. Mas isso, quando a gente se depara com o gráfico, a gente mobiliza coisas. Que são os conhecimentos prévios. Olha, isso aqui é 20%. Então, o que é 20%? Então, a pessoa consegue, olha, isso aqui é 70%, então ele é maior. Então a pessoa se depara com conhecimentos que são anteriores a ele, né? A área do setor, no gráfico de pistas, né? É maior, é menor do que esse outro e tal. Então a gente se depara com conhecimentos. E quando a gente fala experiências, porque dependendo do tema do gráfico, a gente pode mobilizar algum tipo de experiência anterior. Por exemplo, se o gráfico sobre violência, eu posso lembrar sobre alguma situação que eu vi, eu conheci relacionada a tal. Então ela mobiliza conhecimentos. Então a interpretação do gráfico, a construção do gráfico, ela pode mobilizar conhecimentos. E com isso emerge uma possibilidade de novos diferentes significados, tanto para o gráfico como para a experiência. Porque você pode estar dialogando com alguém sobre isso, ou a partir do que tiver naquele gráfico que está sendo contado, né? Isso vai balancear com diferentes aspectos do processo que podem estar envolvidos
Essa parte da interpretação e da construção dos gráficos. Bom, quando a gente se depara com a interpretação de gráficos estatísticos, né, entrando agora na pesquisa sobre o tema, a gente tem um autor que eu consigo, que é um autor antigo, que já dizia que para eu interpretar o gráfico, na interpretação de gráficos, eu tenho 3 livros. E aí, gente, eu faço um convite para vocês, toda vez que vocês estiverem num livro didático, numa prova do Enem, olhem com essa lente, para a gente analisar que tipo de questões a gente está se deparando. É só uma leitura de dados, tipo, que nesse ano o valor é tanto, para esse candidato tantos por cento. Então, é uma leitura pontual, e isso está nos livros didáticos. Qual o valor para o ano de 1980? Está lá o valor, a gente identifica e tal. Você tem que fazer uma leitura entre os dados, tipo, você tem que comparar valores. Qual o maior valor desse gráfico? Eu tenho que olhar para todos, esse é o maior. Então eu tenho que comparar. Então eu tenho que fazer uma leitura entre eles. Então isso também está no livro de dados. Mas agora ler a lista de dados não está. É muito difícil. O que seria isso? A gente tem esses dados aqui até 2017. O que vai acontecer em 2020? Geralmente a gente não se depara com questões para além daqueles dados, para além daquela informação que está ali. Geralmente esse tipo de pergunta geralmente não está em livro didático, não está em prova do Enem, não está posto para a gente pensar. Então a gente quer ir a questão da interpretação. Então as pessoas não interpretam o gráfico. Eles geralmente pegam aquelas informações e fazem conta, ou pegam aquela informação, ou fazem uma leitura pontual. Então, os livros didáticos, a prova do Enem, não dá chance de mobilizar nos alunos outros tipos de situações. Mas, eu e o Carlos Eduardo Monteiro, o Monteiro primeiro, depois eu na sequência na tese, a gente foi além disso. Falou o seguinte, isso está lá presente, mas tem outros elementos que fazem parte quando o aluno se depara e vai interpretar um gráfico. Ou a gente pode mobilizar outros tipos de conhecimento. Uma referência contextual. Tipo, a pessoa tem uma opinião sobre aquele tema do gráfico. Então ela pode expor sua opinião, que pode envolver aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais. Como eu falei aqui, se um gráfico sobre violência, eu posso fazer um comentário. Eu vi um assassinato de uma pessoa, ou eu passei numa rua aqui, teve uma pessoa que estava um cadáver ali e tal, ou falando de um modo geral da violência. Então as pessoas, aquilo pode se mobilizar. É parte do processo da interpretação. E aquilo pode me revelar também, gente, coisas que são afetivas, ligadas às emoções e sentimentos. Se o gráfico é sobre acidente de trânsito e eu tive um acidente de trânsito, aquilo vai me mobilizar tristezas ou alegrias, pode mobilizar uma série de questões. E olha que aquilo não necessariamente pode estar nas questões que o professor colocou, mas aquilo pode nos tocar de alguma forma. Então, isso também pode ser mobilizado. E isso tem a ver com a simplificação pessoal, já tem a ver com o próximo ponto que está ali presente. E eu trouxe na minha tese a ética matemática, mas eu vou apresentar para vocês esse exemplo na sequência. O Monteiro chamou isso de senso crítico. Ele colocou os 3 primeiros livros que tem a ver com o conteúdo da matemática, e aqui entendo matemática como parte, a estatística como parte da matemática escolar, porque tem uma briga entre matemática e estatística. Porque matemática é uma coisa, estatística é outra, matemática é exato, estatística não. Estatística é incerteza, matemática é certeza, então tem uma briga entre eles lá. Não se pode dizer que estatística é parte da matemática, mas eu falo escolar, que aí não tem briga. E aí eu quis destacar isso, eu chamei disso aspectos socioculturais. Aí eu separei da matemática. E trouxe mais um elemento para o Monteiro trazer. Eu vou apresentar para vocês os exemplos de projeto, eu vou falar um pouco de como a etnomatemática pode fazer parte da interpretação de gráficos. Há também os níveis de construção. Aí um pesquisador espanhol, o Arteaga, e na tese de doutorado dele, ele pegou um conjunto de 100 professores de pedagogia e pediu para jogar a moeda, cara coroa. Pediu para que eles jogassem, todo mundo jogasse uma determinada quantidade de vezes, e depois compilasse os dados dos colegas e construísse um gráfico.
Alguns professores entenderam que tinha que representar os seus dados no gráfico. Então, primeiro jogada, teu coroa, marcou lá, aí fez uma barra. Segundo, o cara marcou outra barra. E foi colocando uma barra para cada lançamento que ele foi feito. Então, ele representou os dados de modo individual. Já outros professores, eles juntaram os dados dele, um cara e coroa. Ele fez duas barras, duas colunas. Uma de cara e outra de coroa, mas só os dados deles. Outros pegaram todos os dados de cara e fizeram gráfico. E todos de coroa tiveram outro dado. Então, cada distribuição foi representada no gráfico. E o nível mais elaborado, e aí é importante de fazer um parênteses, tanto dos níveis de interpretação anteriormente mostrados, quanto de construção, de nível. O que é o nível? É uma hierarquia, né? Então, pressupõe que o nível, o último nível, incorpora todos os outros. O segundo nível incorporou o primeiro, por aí, assim por diante, tá? Então, quando você apresenta várias distribuições no mesmo gráfico, esse para o ATH é o último tipo de nível de construção de gráfico. Então, quando o aluno faz isso, ele consegue fazer qualquer um dos 3 níveis anteriores, tá? Bom, agora eu vou contar para vocês uma experiência. Essa experiência aconteceu no CETEP, lá de Amargosa. A gente desenvolveu com a professora 15 projetos de modelagem em diferentes turmas. Eram turmas do curso de agroindústria, zootecnia e enfermagem e agropecuária também. Esses projetos eles começaram no ano, terminaram no ano seguinte, eram no segundo, terminou no terceiro, alguns no terceiro e terminou no quarto. Esse processo, enquanto você dava aula de matemática, aconteceram a cada 15 dias ou a cada 3 semanas as reuniões. Os alunos eram cobrados dentro daqueles momentos que eu mostrei para vocês. Ao final, culminou numa feira. Os alunos tiveram produzindo relatórios, slides e depois um banner para apresentar na feira, né? Os dados que nós, de modo geral, dados são símbolos, números, letras, frases soltas. Quando a gente e eles são coletados através de observações, experimentos ou simulações. Por exemplo, uma entrevista. Posso coletar dados assim, ou indo num livro, ou indo numa determinada fonte, etc. Mas esses dados, esses símbolos, letras, palavras, quando eles são comparados entre si, e quando eles são comparados também com outros contextos, com outros cenários, ele pode começar a fazer sentido. E assim é que a gente tem a informação. E aí, gente, vou fazer um parênteses. E aí a informação ela pode ter diferentes interpretações. E aí que está a manipulação. Porque muita gente pensa que manipulação é erro. Não. Manipulação é interpretação. Quer dizer, pode ser um erro. Não estou dizendo que não possa ser. Mas é a manipulação, ou seja, é a apresentação de dados conforme aquilo que lhe convém. Então eu posso escolher uma escala que ressalte algo ou não. Então se eu pegar valores muito próximos e pegar uma escala, eu posso pegar uma escala de tal forma que os valores podem aparecer alinhados no gráfico de linhas. Mas eu posso escolher uma escala que eles podem estar, por exemplo, crescendo. Destacar bem o crescimento deles. Então vai depender muito da forma, da ênfase que eu quero dar àquilo. E a ênfase, de um modo geral, são os interesses econômicos, sociais, políticos, etc. Então, manipulação tem muito a ver com isso. Mas, graças a Deus, ela não é automática. E aí, por isso que a escola sem partido é um absurdo. Que nenhuma manipulação é automática. Se pressupõe que todo tipo possível de tentativa de manipulação é automática. A literatura, a pesquisa em estatística já diz que não é. Porque senão, qualquer grande órgão ou qualquer grande mídia estaria, e a maior do Brasil é a Globo, estaria manipulando tudo o tempo todo, não está. As pessoas já olham para a Globo, é a Globo, já não olham, já olham desconfiado. Então, nenhuma manipulação é automática. Por isso que a escola sem partido não tem sentido. E as pessoas entendem que isso não é uma ideologia. A escola sem partido é uma ideologia. Tudo que nós fazemos é uma ideologia.
Ou seja, é um ponto de vista. Então não tem sentido definir, não, a escola é neutra. Nada é neutro. Nenhum juiz é neutro. Porque tudo é interpretação da informação. Por isso que tem a justiça. Porque tem um advogado que olha por um ponto de vista, uma interpretação, e tem um outro advogado que vai olhar por outro ponto de vista, outra interpretação. Então dizer que não existe interpretação é uma falácia, é uma mentira. Então, a escola sem partido é uma ideologia. É uma ideologia, é uma forma de interpretar o que a escola pode oferecer para as pessoas. Então não tem sentido. Então, o que a gente deveria defender? Que se apresente diferentes formas, diferentes possibilidades. Abra-se o debate. A escola é um lugar de debate. A universidade deve ser um lugar de debate, de ideias. Infelizmente, a gente está se aproximando muito mais do ódio do que do debate, da intolerância. Mas nenhuma manipulação é automática. Não se manipula as pessoas automaticamente. Isso é um grande equívoco. E quem está falando isso não sou eu, são as pesquisas da área de estatística, da área de ensino de estatística. Tá? Então, com isso a gente vai ter dados que são gerados, que são aqueles dados que a gente chama de fonte primária, de modo geral. Né? A gente vai lá na fonte coleta, seja na entrevista, seja no livro, etc. E os dados que a gente chama de dados prontos, que são aqueles tipos de dados que a gente coleta a informação, mas não sabe muito bem de onde vem. E aí pode estar um perigo, porque a gente não sabe, e se a gente não sabe, aquilo pode ser uma famosa fake news, ou pode ser, ou não. Mas a gente não consegue entender com maior profundidade aquela informação. Bom, ali são alguns projetos, um pouco pequeno, mas eu vou mostrar para vocês dois projetos. O primeiro que eu vou fazer um recorte e mostrar para vocês é um sobre polpa de frutas. E o outro é sobre salsa e alface. Tudo sobre polpa de frutas. O objetivo do projeto de modelagem dos alunos, tá? São alunos do ensino médio, curso de áreas agrárias, de agroindústria. Eles tinham interesse em investigar o reaproveitamento que pode ser feito por pequenos agricultores rurais para a produção de polpa de frutas. Esse reaproveitamento, eles já estavam no terceiro ano, terceiro e quarto ano, né? Do projeto. Então eles já tinham um conhecimento da área técnica. Então não eram alunos que não conheciam nada sobre o tema, tá? É uma coisa importante colocar. E o primeiro dado estatístico, assim, estatístico quantitativo, que eles pegaram foi no site da Embrapa. E eles queriam, na verdade, eles acabaram indo para uma pesquisa que era: será que dá para, na polpa de fruta, a gente utilizar os resíduos? Resíduo é aquela parte que a gente joga fora, que é a casca, o caroço, etc. Claro que tem alguns casos especiais, tá? Ninguém tira o caroço da goiaba para fazer a polpa. Todo mundo bate junto e depois pula, né? Mas a manga, todo mundo tira o caroço, tira a casca de modo geral. Aí eles queriam entender: será que dá para a gente fazer uma polpa utilizando essa parte que a gente joga fora? Então, eles foram buscar essa informação. Para isso, eles buscaram informação no site da Embrapa, entrevistaram uma pequena cooperativa que faz polpa de frutas. E o primeiro dado que eles coletaram no site da Embrapa foi: qual é a quantidade de resíduos daquela parte que a gente joga fora das frutas? E aí, para nossa surpresa, olha sério, o abacaxi 38%, a banana 30%, a goiaba 47%, o mamão, a casca semente 34% e as aparas de corte 12%. E a manga, casca carente 53-77%. Aí a primeira coisa que a gente tinha que fazer, eles tiveram que fazer foi: no mamão tem 2 valores. O que é que eu faço com esses 2 valores? Só. Isso não tem muita dificuldade. A manga tem. O que significa isso? 53-77. É menos pelo negativo. Não tem sentido. E aí tá. Aí chegamos ao intervalo. Por que tem esse intervalo? Olha a reflexão que eu falei para vocês. Por que intervalo? Porque depende do tipo de manga. Pode variar. E se eu quiser fazer um gráfico para representar isso? Como é que eu faço? Que tipo de gráfico é? Gráfico de colunas.
Ok. Abacaxi 38, banana 30, goiaba 47, mamãe eu vou somar os dois e mano, vou botar quanto? Aí apareceu na linguagem dos alunos a moda, né? Mas na linguagem dele, não, aquele que tem maior quantidade, maior frequência e tal. Mas qual é a moda? Que valor é esse? Eu também não sabia. Até que chegaram a saber qual é o valor. Não, professor, vamos somar então os dois valores. Então, ali dividir por 2. Média. E aí eles traçaram esse gráfico. Estatístico. E eu perguntei para eles: por que gráfico de forma? Por que esse gráfico é o melhor para isso aí? Por que não é de linha, de pizza e tal? Essa foi uma pergunta que eles nunca tinham se deparado, né? Mas, de modo geral, eles conseguiram entender que esse tipo de gráfico é importante para comparar as quantidades. É fácil a gente olhar e dizer: manga tem maior. Então, a leitura entre os dados é fácil de ser feita. Por isso que eu utilizo gráficos de colônias. Em seguida, também no site da Embrapa, eles pegam aquelas duas tabelas. As duas tabelas são sobre abacaxi. A primeira tem, aqui tem os nutrientes do abacaxi, né? E tem os resíduos. E a segunda é a parte da polpa do abacaxi, aquela parte comestível, né? Não a polpa da fruta, a parte comestível. A polpa seria a parte já industrializada, né, tal, beneficiada na linguagem. Né? Observe, fósforo 37,13. Potássio 973 mg, tá? 131. 43,22. 50,18. 07,01. 7,1, 0,3. 5,8,6. O que a gente pode concluir? Em todos os nutrientes, o resíduo tem maior quantidade do que a parte que a gente compra. Justifica porque é interessante tentar aproveitar o resíduo. Observe como tem um impacto. Tudo aquilo do abacaxi, que é a casca, a coroa, o miolo também, que a gente geralmente joga fora. O miolo nem sempre joga fora, mas aquela parte que joga fora do abacaxi, ela tem mais nutrientes do que a parte que a gente compra. Então justifica a gente tentar reaproveitar isso. Bom, mas eu falei, nós vamos pegar esses dados e vamos botar no gráfico. Então, a princípio, eles queriam fazer um gráfico só com resíduos, outro gráfico só com a parte combustível. Mas se a gente quer comparar a informação, não seria melhor a gente colocar tudo num gráfico só? Tá, não façam aí. Olha o gráfico desse. Aí eu perguntei: zinco, maior é resíduo ou parte combustível? Olha só para o gráfico. O zinco não tem nada. Não tem nada aqui no gráfico. Visível, né? Nada visível. E tem. Mas não está aqui, ó. É 0,7, 0,1. Mas como a nossa escala foi o maior valor, é 973, então eles foram até 980. Ali não aparece nada. 0,7, 0,1. Então vejam como mobiliza. Isso é feito no Excel. Mas fazer no Excel não aprende. Olha como vocês vão ver o que tem de possibilidade de aprendizagem aqui. Então a escala não está boa. Eles escolheram uma escala aqui de 50 e 50, menos 20 para 30, 30 para 80, etc. Então a escala escolhida ali foi de 50 e 50 no eixo vertical. Mas eu falei, não dá para ver. A gente pode colocar o valor máximo 200? Pode. Opa. Agora. E a gente continua não vendo assim. Mas já dá para ver, pelo menos o ferro e o manganês. Dá para ver que é maior. Mas o zinco continua não vendo. Sim. E quanto é o valor do potássio? Massa. É 973. Mas ali só está aparecendo 200. Não pode. Está cortando ali. Né? A coluna. Não pode. E aí? Diz, olha quanta possibilidade de discussão, de interpretação os alunos tiveram. E com Excel. Você dispensou a parte da construção manual, que leva um tempo, né, grande e tal. Liberou essa parte para foco na interpretação. Né? E matemática. Estou mostrando para vocês.
estatística, né? Mas matemática. Bom, aí, esse poxa, professor, vai ter como se com os ventos na escala de 50 e 50 continuam não aparecendo, então a gente tem que diminuir, tem que dar um zoom ali e tal. Mas esse zoom vai fazer com que o valor muito alto fique difícil. Eles não conseguiam colocar essas duas informações em destaque no mesmo gráfico. E aí, eles tomaram uma decisão. A gente pode quebrar isso aqui em dois? Pode. Como é que vocês vão fazer isso? Aí eles fizeram assim. Eles separaram até 10 é o gráfico do lado de cá. Esse gráfico é do direito, do lado direito. Com os 3 últimos que estavam aí na tabela. E os valores maiores que 10 estão aqui. E aí escolher uma outra escala, são escalas diferentes. Daqui, gente, vai até 8. Daqui vai até 20. Então são escalas diferentes. E a partir dali fica fácil de tentar identificar qual é o valor correspondente para cada. E o ponto central do gráfico, eu consigo comparar esses valores. Ok? E aí tem toda uma discussão depois sobre a parte mais qualitativa, que é, vale a pena ou não inserir? Vale, mas aí tem todo um critério, tem que ser feito, etc. Não ficamos só na parte de matemática, tá? Bom, agora o grupo Salsa Face. O grupo Salsa Face, eles queriam analisar como os pequenos agricultores têm um lucro na venda de salsa face na feira livre. Então, para entender como é que essas pessoas compreendiam isso, eles foram na feira e conseguiram entrevistar 3 vendedores. O primeiro deles, o seu Ademário, ele é revendedor. Então ele vai lá na plantação de uma pessoa, comprava o molho, é uma palavra na feira meio estranha, né? A gente fala moe, né? As pessoas não falam molho de alface, fala moe, ou outros nomes, né? Mas eles usavam molho, moe, eles falam molho, né? Norma culta, né? É moe, né? Mas o nome da norma culta é molho. Olha o conhecimento, essa na matemática. Isso. Norma culta. Vamos negar, mas... Bom, aí o seu Ademário ele pedia 400 unidades de molho a R$1 e lucrava 50 porque ele comprava por 50 centavos. Comprava 50 centavos, ele vendia por R$1 e lucrava 50. Dona Antônia, ela era uma pequena agricultora, ela produzia e vendia não só salsa alface, mas também outros animais, pequenos porcos, ela vendia frutas, vendia outras coisas. Por isso que não vendia muito, eu só sei. Vendia por R$1 e lucrava R$1. Vendia por R$1 e lucrava R$1. Seu Giovanni já tinha uma quantidade maior, bem maior, né? 1.500. Vendia por R$1 e afirmou que lucrava R$1. Bom, aí eu pedi para eles fazerem um gráfico para representar a situação. E eles me colocaram esse gráfico. Aí eu perguntei para eles. São 2.000, que aqui o total é 2.000, né? 1.500 mais 400 mais 100. São 2.000, e que esse 2.000 é dividido entre eles? Não. E por que vocês fizeram um gráfico desse? Voltando àquela história que eu falei para vocês. As pessoas, o professor Chico, não sei, isso aqui é assim, esse gráfico é legal, é bonito, então vou fazer. Então, mas eu digo, o gráfico dos setores representa o quê? Parte do todo. Ele representa parte do todo. Então, se não é um todo que você está dividindo em partes, então não é um gráfico de setores. Aí, eles fizeram esse outro gráfico. Tá, então agora a gente consegue comparar as quantidades. Cada um está bem compreensível, visível e tal. Aí veio a questão da polêmica. Mas professor, então eles erraram. E como assim? Porque a pessoa para produzir vai gastar água, vai gastar adubo, vai gastar tempo. Como é que ele disse que só lucrou R$1 se ele vendeu por R$1? Como é que o lucro dele é o mesmo valor da venda? Se ele teve custos.
E seu Giovanni ainda tinha 2 auxiliares lá, 2 ajudantes lá da feira e tal, que ele pagava uma diária. Isso não vai entrar na conta? Então o lucro está errado. Não. Aí eles dirão inicialmente um susto, assim. Mas vocês não disseram para mim durante aqui as atividades que a gente precisa respeitar a opinião do pequeno agricultor, que a gente não pode chegar lá e dizer, você está errado sempre desse jeito, que a gente tem muito que aprender com eles, que a gente precisa respeitar eles, e agora vocês estão dizendo que eles estão errados? Aí isso não é susto, assim, né? Eles se deparavam com isso dentro do discurso qualitativo, mas não um número, né? Matemática exata, assim. Lucro é lucro, receita menos custo. Não se discute isso na matemática acadêmica. Na matemática deles se discute. Mas como assim, professor? Gente, é uma outra forma de enxergar a matemática. A gente está tão habituado a só enxergar a matemática acadêmica, escolar, que a gente não consegue perceber que existem outras formas de fazer matemática. Então, para essas pessoas, essa forma que eles manifestavam a matemática era suficiente para a sua sobrevivência, para a sua forma de lidar. Ou seja, o que é matemática? A sua forma de associar, de articular, de interpretar, de associar, de comparar, de medir no dia a dia. É essa. E essa forma, para eles, é suficiente. Para quê? Para a sua sobrevivência. Então, ele consegue sobreviver com essa matemática que ele criou. É a famosa na vida dele na escola zero. Né? Eu sei fazer a conta do troco na feira, mas não sei fazer a conta de subtrair na escola. Né? Arquitetura, não sei fazer. Então, a gente precisa enxergar esse gráfico com esse viés, porque se a gente não enxergar por esse viés, esse gráfico está errado. Ou seja, se eu não trouxer um conhecimento étnico-matemático para interpretar esse gráfico, está errado. Então, é aí que a gente precisa mobilizar um tipo de conhecimento que a matemática pura, acadêmica, solar não dá conta. Porque se a gente olha com esse viés, com essa lente, está errado. De fato, a matemática acadêmica está errada. Mas para a matemática deles lá, está certo. Deles é uma outra forma de fazer matemática. Ok? Então, por isso que é um resultado da minha tese, a esta matemática, para analisar a concepção desses vendedores. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês é isso, e a gente está aberto ao debate. Obrigado pela paciência. Então, agora a gente franqueia a palavra para que vocês possam questionar e perguntar ao professor Leandro. Vamos tirar as dúvidas. Quem se habilita? Então você aplicou modelagem no ensino médio. E a pergunta ia ser mais ou menos isso. Se você conhecia casos de professores licenciados que trabalhavam com modelagem mesmo. Porque, como você falou, às vezes a pessoa pensa que um problema que aparentemente retrata uma situação real como muito contextualizado, né? É modelagem matemática. Eu ia perguntar isso, mas você trabalha no ensino médio e você aplica a modelagem em sala de aula. Porque eu não consigo... aquela modelagem, essa modelagem que você aplica, né, que é atualmente, essa liberdade da escolha do problema é complicada mesmo. Aí eu queria saber como é que você lida com essa situação do ensino médio, essa escolha do problema. Eu acabei de falar sobre isso, né? Quando eu fui procurar a professora, vocês até conhecem. Não, da escola. Da escola, vocês conhecem. Vocês sabem quem é. Ivanildo. Eu fui lá no CETEP, fui lá procurar a professora. O professor era eu. Mas eu esqueci de contar essa parte da história. Quando eu cheguei na escola, a Ivanise estava. A escola já tinha escolhido um tema, agricultura familiar. Que era um tema que a Unesco escolheu na época do ano para discutir no mundo. E a escola tinha escolhido esse tema para discutir. A escola era a antiga escola agrícola, que é Magosa,
como vocês aqui tem estadual, como o CETEP, né? Então, tem uma cultura da área agrícola, e aí os professores na semana pedagógica escolheram esse tema. E aí eles vão aproveitar essa oportunidade de discussão, escolher subtemas. E eu estava ali para guardar minha pesquisa, não era professor. Quem estava conduzindo todo o projeto era eu. Só que como eu estava indo com muita frequência na escola, além do porteiro pensar que eu era professor da escola, além de ter isso, os alunos eu era como se fosse um segundo professor deles. Então, quando tinha aula de matemática, eles tinham que tirar conta comigo. Professor, não entendi isso aqui, me explica. Então, e aí o projeto, muitas vezes, eles vinham conversar comigo. Também no Vanise, não é só comigo. Mas eu fiz questão de dizer, gente, o professor é eu. Não, professor, mas aqui vocês são professores, dois são professores, não tem problema. Então eu estava ali muito mais como aquele observador participante, assim, sabe? Mas eu acabei fazendo parte da pesquisa. Então, esses subtemas foram escolhidos por eles. Por eles. E como eles eram dos cursos técnicos, todos os temas que eles escolheram foram da área do curso deles. Então, eu falei aqui salto eu faço, mas tem outros temas. Todos os temas foram da área, tanto da área de enfermagem quanto da área da área de agrária, né? Levou muito tempo. Isso também foi um problema. Eu pergunto aqui quanto tempo levou, né? Isso aí foi um problema, porque a nossa ciência inicial era levar 2 unidades, na época eram 4, né? Mas a escola tem muitos projetos. Então, e tem as dominâncias. Aí chega um momento que você não consegue fazer nada. Então, a gente começou a segunda unidade e começou a terminar na terceira. Mas aí teve sarau, face, feste, aqueles projetos, a feira não tinha na escola. Começou a ter vários projetos na escola, tinha um projeto de sarau, enfim. E a gente não conseguia avançar. E aí a gente acabou dizendo, vamos deixar para a gente concluir no ano seguinte, que já foi um problema. Mas aí eu disse, a gente precisa de alguma motivação. Porque se a gente não tiver uma motivação, isso aqui vai morrer. E aí eu fui convidado para ser avaliador de uma feira nacional de matemática em Salvador. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Isso pode ser o último momento, não sei como. E aí a Laís, né, que na época estava fazendo na feira, ela disse assim, essa ideia é boa, vocês pensarem em projetar, para implicar na escola, na de Margosa e tal, isso tudo é mim, só guardar, mas não é uma coisa que eu estou fazendo projeto de pesquisa, não é. E aí quando ela falou que os melhores indicados da Feira Bahia para a Feira Nacional, aí eu cheguei para mim e falei isso. Vamos fazer a apresentação de uma feira, dizer para eles que os melhores indicados para a Feira Bahia, e quem sabe deixar para a Feira Nacional. Então a meta era, vamos para Santa Catarina. E aí a gente apresentou aquilo no início do ano, aí os alunos ficaram super empolgados. Não tinham projetos, então era um projeto que eles já tinham, que iam ser tocados, e a gente ia fechar ainda na primeira unidade. E aí foi uma motivação enorme. E você conduziu ele para o tratamento estatístico, porque a modelagem propõe aquela liberdade, não é? Então, houve uma intenção, houve uma condução para esse tipo de resposta? Não. Tanto é que tem projeto que a gente descartou da pesquisa porque não tinha estatística nenhuma. Claro que ela perguntou, gente, se a gente conduziu o projeto para a estatística, que a gente queria, que na pesquisa do nosso foco era a interpretação dos gráficos desses projetos, né, com tecnologias. O objetivo do nosso projeto era analisar como é que isso acontecia. Então teve um projeto que foi descartado, porque não tinha um gráfico nenhum estatístico. Mas quando teve um projeto que tinha uma possibilidade de a gente discutir estatística, a gente usava. Então, a partir do objetivo que a gente levantou para o interesse deles, de cada projeto, aí a gente dizia, olha, esse objetivo aqui é interessante você entrevistar um agricultor. E aí vem dados estatísticos. E a gente fazia esse tratamento com o até para motivar quem queira trabalhar com... Porque como você falou, essa prisão ao currículo, né, faz com que a gente, eu vou falar gente, porque todo mundo aqui é professor, vai ser professor, tenha o receio, o medo, a insegurança de trabalhar a modelagem nessa perspectiva, né, que é a perspectiva dessa liberdade. Então, dentro desses problemas que você trabalhou, assim, houve uma tranquilidade para satisfazer esse outro lado? Assim, você viu muita coisa
sendo trabalhada do currículo? Era terceiro ano, né? Teve turma que foi segundo, teve uma terceira, teve uma terceira, teve uma quarta. Técnico são 4 anos. Teve 2 turmas que isso foi um pouco tranquilo. Por quê? Porque era a turma do 4º ano e estatística estava bem naquele período. Então teve turma que foi tranquilo, porque quando ele estava analisando os dados, ele estava vendo estatística paralela. Então, mas o pessoal estava no segundo, então estava no segundo, foi no terceiro não estava. Vendo esse conteúdo, estava no curso conteúdo. Lá eles dividem o conteúdo de 3 anos em 4, um pouco diferente, assim, da escola regular do ensino médio. Então isso tem um pouco de tensão. Eu nunca vi isso, não sei que gráfico é esse. Eu não me lembro disso. Eu sei que vocês fizeram média de média. Não sei que média é aquela coisa de cálculo, né? Mas eu não lembro direito do que é isso. Então, em algum momento, a gente precisa dar algum esclarecimento, que não é o assunto que está sendo dado na aula regular, vamos dizer assim, né? Então, tem um momento, então a gente fazia as reuniões do projeto, cada 15 dias, cada 3 semanas, estava fazendo uma reunião. Naquele dia da reunião era só aquilo, era uma aula só com o projeto. A gente chegava como? A gente dizia, gente, a próxima meta é tal, e vamos ver se vocês atingiram a meta que a gente tinha pedido para hoje. E aí a gente ia para o grupo e ia deixando. Não fez. Por que não fez? Olha, agora você não dá conta disso e disso. Como é que você não dá conta disso e disso? Para a próxima reunião. Vai entrevistar alguém? Tá. E aí, se vai entrevistar, precisa fazer as perguntas. Quando eles vão mandar as perguntas? E aí a gente ia. E a matemática, quando chegou o momento da matemática, essa articulação com a matemática, a gente tentou fazer com isso esse meio termo, né? Esse diálogo, né? Então, isso aqui está sendo dado, ótimo. Então, isso aqui você já conhece, está familiarizado. Isso aqui não está. Então, vamos ver como é que a gente vai. A gente, tipo, acaba sendo uma vídeo dupla, porque a gente aprende muito. Eu não sabia o que era. Tem vários termos da técnica que eu conheci, metodologias que eles utilizam para coletar dados que eu conheci. Eles usaram uma escala tônica. Isso para mim é um palavrão, não sei o que é isso. Mas a gente sabe o que é, só não tem nomenclatura. Quando a gente faz uma pesquisa, qual a sua opinião sobre? Gosto muitíssimo, gosto muito, gosto pouco, não gosto, não desgosto. Isso é escala tônica. Escala de emoção. Isso é uma escala estatística, qualitativa, né? Mas tem uma hierarquização, né? Tem uma hierarquia, tem um nível de gostar muitíssimo, a desgostar muitíssimo. Você pode colocar diferente, você pode colocar 5, 3, 7, 9 itens, né? Então, a gente tem uma integridade técnica também, né? Eu vendo vários deles que eu não conhecia. Então, não me deu o que é isso, me explica aí o que é isso. Resíduo, então, a gente trabalha com pouco, com resíduo, existe isso, existe. Então, a gente vai aprendendo. Então, enquanto professor, a gente abre a possibilidade de a gente aprender muita coisa que a gente não sabe, não tem que não conhecer tudo. E na modelagem, como tema real, muito provavelmente a gente não vai ter controle. E a gente também, a possibilidade da gente, ó, isso aqui é estatística, vocês não conhecem, mas eu posso fazer uma apresentação geral, ó. Esses gráficos. Então, a gente vai abrindo a possibilidade de quebrar um pouco aquele currículo linear, né? Porque, gente, quando eu dou modelagem na graduação, tema livre, tema totalmente livre, né? Porque ele é disciplina e tal. Aí teve uma equipe que queria analisar a feira livre de Amargosa. Eu quero fazer uma pesquisa sobre a feira. E como assim? A gente quer entender como é que. A gente não sabe muito bem, parece que é meio desorganizada, se tem critério, se eles pagam alguma coisa, o tamanho, porque tem uma pessoa que parece que a parte da carne dele é enorme, outra parece que é pequena, uma coisa para verdura. Vamos tentar entender como é que é isso. Então, a primeira coisa que os estudantes foram dizer é qual é a planta da feira? Qual é a planta baixa da feira? Geometria. Então, vai ter projeto, vai ser precisa mais de estatística. Mas aí vocês vão tentar entender depois. Como é que se distribui isso na feira? Tem alguma regra, tem algum modelo, alguma lei que traz isso? Tem. Como é que isso é tratado da lei? Como é que é isso na prática? Há uma condução nas perguntas, é igual o juiz, né? Elas são perguntas com funcionalidade. Então tem. Mas o ponto-chave que foi defende é que você não cuida do interesse do aluno. Exatamente. O ponto é escolha. A questão aí. Que aí é o ponto central. Se você não.
Porque se você não, você mata o projeto. Se você começar a conduzir para o que você quer ensinar, você acaba matando. Professor, Pode ser que não tenha nada a ver, por exemplo. Ele não é mais o professor nesse caso não é mais o ator principal. Ele é apenas o condutor, o lapidador em algumas questões, não muda isso. Você tem ali professor barra aluno. Justo. Aí eu estava vendo uma pena que desligaram ali, porque eu não sei, você segue com a questão do doutorado, você tinha falado que teve mais TCCs por aí, não foi? E aí tinha um slide que eu terminou anotando, você dizendo quais eram os níveis, segundo o autor lá, de interpretação dos dados, que é aquele seco até chegar a uma interpretação mais ampla da condição, de onde for, a condição, digamos assim, humana, de onde foi subtraída e utilizada, né? Não sei se você coloca isso na sua pesquisa do seu fase diária, mas ali a minha interpretação toda em cima da teoria das inteligências múltiples, né? E é assim super legal, se a gente consegue colocar isso no salário de aula e na matemática, se você está botando ali os casos, eu sou biólogo, eu estava toda a biologia na fisiologia, eu já estava entendendo claramente o que está acontecendo ali. E a questão da interdisciplinaridade, até para a gente conseguir fazer com que, quando eu fiz biologia, eu sempre digo isso para elas, quando você diz relator, pois eu fui aluna de algumas aqui, eu também errada, né? Então, isso era quando era lá atrás, era gestão de outro movimento de evolução, da mesma forma que você, da mesma forma que eu. E se a gente pudesse fazer esse casamento, esse projeto ia terminar em outro lugar. Se tivesse um biólogo ali, ele ia para outro campo. Eu entendo que é o projeto da escola, e tal, mas era muito legal a gente começar a tentar ver um grupo de estudo, por WhatsApp, pelo que fosse, para trabalhar com a questão das inteligências múltiplas. Porque cada aluno vai trazer as suas qualidades individuais e necessita, entre aspas, necessita desenvolver aquelas outras coisas, né? A gente tem alguns comentários técnicos que nos ajudaram, que devem ter gestão de projetos. Eu falei de escala idônica, né? E essa escala idônica é uma professora da área técnica, um agrônomo, que deu uma sugestão para os alunos. Não foi um projeto que eu apresentei aqui, foi um outro projeto. Eles queriam fazer uma experiência diferente, assim, que foi com um brigadeiro de banana e um brigadeiro de aipim. E queriam saber das pessoas o que elas achavam sobre esse brigadeiro. Então, eles fizeram essa escala. E teve também um grupo que fez com o doce de limão, que é aquele doce que vai fazer todo mundo, banana e tal. Mas eles também fizeram experiência com o doce com a banana D10 e o doce com canela de açúcar. Então aí ele saiu pesquisando com as pessoas e fizeram essa escala. Isso tudo foi através do quê? Do contato da parceria com o professor Adolfo. Eu também tenho outras pessoas, mas só posso dar um exemplo. Mas é que isso potencializa a possibilidade de diálogo, de similaridade, pensando do ponto de vista. Bom dia, professor. Eu sou professora de educação básica. E eu gostaria de saber se tinha condição de fazer esse projeto de modelagem. Por exemplo, eu nunca vi modelagem, já ouvi falar de modelagem. Sei que modelagem, a que é mais conhecida, é de estruturar equações, como o senhor falou no início, de equações diferenciais, vários tipos de equações. Mas tem como a gente ajustar o currículo a um projeto de modelagem desse? Ou eu tenho que levar tudo para a estatística? Ou eu tenho que direcionar para a estatística? Eu queria, porque a gente sabe que a gente é preso ao currículo, de qualquer sorte. Né? A gente é obrigado a trabalhar com currículo. Se tinha uma condição de fazer um projeto que não levasse a estatística, por exemplo, o aluno do nono ano, que vê estatística, mas de uma forma muito superficial. Eu sempre recomendo para quem não tem muita familiaridade com modelagem, a não começar com o projeto. Por quê? E como vocês viram, tem uma série de tensões e dificuldades. Não é fácil, de fato. A gente está acostumado a trabalhar com equações, é só matemática pura, ou aquela contextualização e tal. Aí um projeto. De fato, não é uma coisa fácil. Aí eu posso mostrar, mas só está fazendo algumas apresentação, mas a gente tem uma experiência de TCC que a aluna pegou desses projetos e transformou numa atividade casuística. Que é aquela atividade que você coloca um texto resumido sobre o tema e coloca alguma informação quantitativa. No caso dessa pesquisa dessa aluna, ela colocou 2 gráficos.
e questões sobre aquele tema. O tema era câncer de próstata, câncer de mama e útero. E tem um momento que não. Tem um projeto, e era para qualquer projeto fosse uma atividade. Essa atividade durou 2 horas. É uma atividade de modelagem, com dados reais, mas é uma coisa que dá para fazer que você vai criando uma espécie de confiança, vamos dizer assim, e é uma espécie de parênteses da aula. Não é uma coisa que você vai levar tempo longo. E agora, a dificuldade é: que tipo de pergunta te elaborar? Essa é a dificuldade. O que é literatura boa? Questões fechadas, que pode ser questões, por exemplo, ler dados, ler além dos dados. Né? Então, tem um valor para determinado ano, o que acontece no ano seguinte. O que vocês acham que vai acontecer no ano seguinte? Por quê? Tal. Questões fechadas, ou perdão, questões abertas, são opiniões. Qual a sua opinião sobre tal elemento, tal aspecto, está no texto, falando sobre o tema? E questões que a gente chama de questões são mistas, e tem uma pergunta inicial fechada, e depois tem uma opinião sobre a pergunta aberta, articulada essa questão fechada. Então, esse tipo de atividade, que é a atividade de modelagem, que eu falei no caso, ele é uma atividade que é mais fácil de ser de fazer todas essas coisas que eu estou fazendo aqui. Entendeu? Agora, como adequar o projeto? Vai ter exemplo estatística? Não vai poder ter exemplos não, né? Foi da planta baixa, da feira, se eu tinha geometria, não tinha tipo estatística. Né? Tem projetos que não tem estatística, tem gráfico e tal, mas projetos bacanas, a gente não tem problema desse, mas tem. Então, como a nossa intenção é utilizar a matemática como um meio para compreender a realidade, aquele interesse do aluno que a gente traduz no objetivo da pergunta, então a gente não sabe que a matemática vai aparecer. Tem diversas concepções de modelagem. Existem outras concepções que a gente se atrela ao conteúdo. E a partir daí você tem que escolher o tema. Se você não escolher o tema, você não vai ter como garantir esse conteúdo. Mas aí você pode ter desvantagens, você pode perder o interesse. Então. Ou ele não tem interesse nenhum quando ele tem isso. Né? A gente fala de modo geral. Né? A gente pode tentar. Como é que se identifica o interesse? Não deve perguntar, mas as pesquisas já falam da comunicação que a gente diz muito menos do que a gente gostaria de dizer. Já da educação de comunicação fala sobre isso. Então, o muito é gestual. E muita coisa muito implícita, muito explícita. Então, dessa parte explícita, que é a maior parte, que a gente disse que a gente quis dizer, então, você ouvindo isso na conversação, você vai pescar as interesses. É muito daí. Mas a concepção eu gosto da reflexão. Eu quero trabalhar com conteúdo, como eu faço. Então, Evanice, por exemplo, usava jogos positivos no conteúdo que eu estava trabalhando na escola, na aula. E aí tinha um momento de projeto. Então, era, vamos dizer assim, uma forma de trabalhar matemática que poderia ou não ter relação com outra. Então, mas ela não era aquela atividade que ela ia cobrar na prova, no teste, etc. Alguém mais que usa a pergunta? Enquanto a interpretação dos dados daqueles níveis, a interpretação além dos dados apresentados, com a interpretação pode haver uma parcialidade da interpretação deles, né? Em algumas pesquisas a gente tenta encontrar, pelo menos vocês, a imparcialidade máxima, como no caso das eleições. Há alguns critérios para estabelecer essa imparcialidade? Ou se houver, você pode citar alguns? Você falou sobre a questão da imparcialidade. Imparcialidade nunca existe. Nunca existe. Por exemplo, nas eleições ou nas pesquisas, eles têm alguns critérios para que ocorra a gente busca imparcialidade de uma forma mais sistemática? Não tem como. Não. O mais coerente deveria ser cada meio de comunicação, cada mídia deveria ter um editorial onde ele se posicionasse, o grupo se posicionasse, qual é a visão que eles têm. Como nos Estados Unidos acontece. Por isso que o Trump foi chateado lá com um monte de veículo de comunicação que não estava apoiando ele. A maioria não apoia. Né? Mas eles são obrigados a se posicionar. Ou então,
mostrar para o público os critérios que eles adotaram, como foi feita a pesquisa. Isso também deu polêmica. Isso deu polêmica no grupo que eu falei para vocês. Porque as pessoas não entendem muito como é que a pesquisa estatística funciona, né? E tem uma parte gente, que é aleatória. Por exemplo, teve um. Não sei se vocês chegaram a ter acesso a isso, mas teve uma pessoa no Zap que postou um Zap que circulou e ele parou, ele encontrou uma pessoa sendo entrevistada na rua. E aí ele começou a filmar. E aí ele falou assim: agora me entreviste. Não é mais aleatório. Ele sabe que está sendo pesquisa, então deixou de ser aleatório. Aí o funcionário lá, acho que era da Folha, no geral, você não posso. Aí ele começou a falar: não, porque eu vou botar em Bolsonaro aqui hoje. Não é por isso. Não é por isso. É porque a pessoa é informada a andar de cabeça baixa na rua e de repente levanta a cabeça, você. Entendeu? Então, e aí tem uma parte estatística também por região, proporcionalidade, etc. Mas a aleatoriedade tem que existir, então não pode ser, eu não posso dizer sobre uma entrevista, não pode ser, não é mais aleatório. Mas a imparcialidade ela nunca existe. Isso eu digo para você. O que poderia acontecer, por isso que as pessoas não entendem a história da regulamentação ou regulação da mídia. As pessoas pensam que é manipular a mídia para não ser contra o governo. Não é isso. É que a mídia se posicione. Ele precisa se posicionar. Eu sou a favor, nosso grupo é a favor do candidato tal. Ou defende tais ideias. Porque as pessoas, que seria mais justo com a gente, para a gente entender, ó, esse grupo apoia tal candidato, e aí a posição dele, por isso que ele está dizendo isso. Então seria muito mais coerente e justo para a gente, por exemplo, a gente acha que a Globo provavelmente apoia o candidato tal, e aí tá. Quando vai falar de tal candidato, mete o pau. Quando vai falar desse candidato, só flores. Então, falando desse esclarecimento, provavelmente, aí as pessoas que não têm determinado conhecimento, na situação do país como um inteiro, né? Sendo que as pesquisas são feitas em centros urbanos, determinadas escolhas, o horário que vai influenciar, por exemplo, regiões da cidade. Tem uma série de questões que são colocadas. Né? Teve uma das pesquisas que as pessoas colocaram no grupo com um pouco de dúvida, porque ficou muito concentrado em alguns estados. Mas aí é a questão da aleatoriedade, alguns estados que a gente sabe que o Bolsonaro estava ganhando. Mas isso é parte da aleatória também, né? E aí entra no que muita gente não entende, que é a margem de erro e o nível de confiança. Né? Nenhuma pesquisa estatística é exata. Ela tenta refletir o que pode acontecer na realidade, ou não. Por exemplo, tem um caso que é bem conhecido nisso, dessa questão da pesquisa, pelo menos para quem gosta de futebol. Teve um ano aí que o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado na Série A. E conseguiu escapar do rebaixamento, com 99% de chance de ser rebaixado. E conseguiu escapar. E aí, os torcedores do Fluminense fizeram uma camisa: rebaixamos os matemáticos. Não, gente, é aquele 1%, sabe aquele 1% da música? É aquele 1%. Então, faz parte, pode acontecer. Né? Como aconteceu, inclusive, nas eleições, né? A gente via casos de candidatos que estavam em terceiro e estavam em primeiro. É aquela margem de erro ali. Faz de tudo para não chegar lá, mas pode acontecer, né? Alguma outra questão? Pergunta? Mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Olha, aproveite. Dúvidas? Então, gente, eu agradeço a vocês pela paciência, pelo convite. Como eu disse para vocês no início, eu estou sempre aqui por Alagoinhas, né? Então, parte da família da minha esposa daqui, então parte da minha nova família daqui, então eu estou sempre por aqui, então precisamos da gente para dialogar sobre qualquer coisa, estamos aí, tá? Então, muito obrigado e até a próxima. Então, a gente que agradece, Léo. Que bom, né, que Alagoinhas é a sua casa. Volte sempre, sejam sempre muito bem-vindos.
A gente agradece por essa palestra que foi brilhante, que foi muito boa. A gente fica muito feliz em poder socializar esses conhecimentos, aprender e trabalhar com mais educação matemática. Agora, a gente quer te agradecer entregando um certificado e um pequeno brinde de agradecimento. Pode abrir. É para abrir. Obrigado. Foram os meninos que fizeram. A gente também trabalha com origami. Mostrem para eles. É um origami que os alunos fizeram em agradecimento ao professor. Agora, antes da gente fazer a nossa atividade cultural, a gente já fez, né, os agradecimentos a Léo, a todos os professores presentes, da educação básica, daqui do corpo docente, do colegiado de matemática, que sempre dá um apoio, né, tá entendendo que a universidade ensina pesquisa e extensão e colaborando para que essa atividade aconteça e aconteça com sucesso. Então a gente fica muito feliz. E agradecer os estudantes que estão aqui presentes, porque todas essas atividades é para vocês e por vocês. Obrigada, meninos. E agora, o professor Léo trouxe um livro para poder sortear. A gente tem 2 momentos ainda aqui no nosso evento. O primeiro, a gente vai fazer esse sorteio e no final a gente vai fazer um momento cultural, que é uma apresentação do Malba no teatro, a nossa atividade cultural. Por que essa atividade? Porque o Matemática Show também tem como objetivo divulgar o Dia Nacional da Matemática, que é 6 de maio. A gente está realizando o evento em outubro por questões estruturais, de estrutura, mas esse é um dos nossos objetivos, homenagear o Malba, que foi um grande educador matemático, que esteve frente aos seus tempos, trabalhando com a matemática lúdica, dinâmica, recreativa, mostrando que matemática é prazeroso. E um dos livros dele, muito conhecido, é O Homem que Calculava, que conta algumas histórias de matemática em forma de contos. E o nosso Malba no teatro vai fazer uma apresentação desses contos para vocês. Então, daqui a pouco, a gente vai chamar os meninos que são do projeto para poder fazer essa apresentação para vocês.